Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Muito obrigada pela visita, pela presença de todos. Estou muito feliz aqui de ver tanta gente, carinhas conhecidas e carinhas novas. Muito obrigada por dedicar esse tempo. E eu prometo que vai ser muito grandioso, um momento muito rico para todos vocês, para todos nós. Hoje, então, é a nossa 22ª reunião ordinária do Rotary Club Online do Distrito 4.563, a nossa 12ª reunião por videoconferência, hoje no dia 20 de maio de 2025. Vou iniciar essa reunião com essa mensagem de abertura, que diz assim: a infância passa, a adolescência também passa, mas a juventude deve ficar para sempre como companheira da nossa maturidade. A gente tem que sempre ser jovens, né? Manter a mente jovem. E com isso eu declaro a nossa reunião ordinária aberta. Agora é aquele momento lindo de tirar uma foto, então quem puder abrir a câmera, vou pedir para abrir a câmera para a gente tirar uma foto linda. Nilo, você pode tirar a foto para gente? Com certeza, presidente. Deixa só todos abrirem a câmera. Mais carinhas, mais carinhas. Doji, não pense que eu não te vi, viu? Você pode abrir sua câmera também, quero que você saia na foto. Todos aqui, olha só. Vamos começar a contagem regressiva, Vamos então? lá. 5, 4, 3, 2, 1, X. Deixa eu ver, todos aqui. Muito bem, presidente. Podemos dar continuidade. Bacana, muito obrigada, Nilo. A gente vai iniciar a reunião falando então um pouquinho o que é o Rotary. E o Rotary é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si e nas comunidades e no mundo todo. Então a gente pôde ver uma amostrinha disso agora, um pouquinho antes da reunião, quando a gente estava aqui no nosso companheirismo, né? Como a gente se une, a gente tem causas em comum e a gente entra em ação. Então é muito bom ver essa energia. E a gente está sempre junto, promovendo a paz e a boa vontade. E o que que a gente faz, né? Rotarianos, então, eles desenvolvem projetos comunitários que tratam de assuntos de extrema importância distribuídos nessas áreas de enfoque que a gente chama, né? Então, a gente tem ali consolidação, projetos e ações na área de consolidação da paz e prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento e higiene, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário e meio ambiente. Então, todas as nossas ações, todos os nossos projetos, eles se encaixam em uma dessas áreas de enfoque. E quantos somos, né? Os nossos números atualizados dizem, então, que nós estamos, né, o Rotary está presente em mais de 217 países ou regiões geográficas, né? Alguns países não são considerados países, então a gente pode dizer que o Rotary é uma organização global e que está presente no mundo todo, né? A gente somos mais de 1.100.000 associados, né? 1.100.000 companheiros com o mesmo foco de ajudar o próximo, de dar de si antes de pensar em si. E aqui no Brasil a gente, né, já chegou ao patamar de mais de 50.700 associados. E o que é um e-club, né? Nós somos aqui o e-club online. Os Rotary Clubs, eles se reúnem via internet, alguns por videoconferências, outros através de plataforma específica. O Nilo pode dar uma pitadinha melhor sobre isso, né, Nilo? Com certeza, presidente. A diferença entre um e-club, que é um clube virtual, são as reuniões que acontecem de forma online, de forma virtual. Um clube presencial, ele costuma se reunir com a participação das pessoas, normalmente em jantares, alguns acontecem na hora do almoço e outros no café da manhã, mas nós aqui temos algumas situações interessantes que são a possibilidade de estarmos à distância, como a nossa presidente hoje, que mora fora do país e ela tem a condição de estar aqui presidindo o nosso clube, inclusive, participando de projetos. O Aaron, que está aqui conosco, muito obrigado, aliás. Welcome, Aaron. Pessoas que estão em outras regiões geográficas que podem estar conosco participando. Essa é uma das situações incríveis que nós temos aqui do E-Club, além de outras.
Obrigado, presidente. Obrigada, Danilo. E vamos falar um pouquinho então sobre o nosso Rotary Club Online. O Rotary, o nosso e-club online, ele foi fundado em 2000 e nessa época, nesse ano 2000, ele não era um clube online, ele era um clube, né, comum que se reunia presencialmente. Então, a partir de 2013 é que o e-club, que tinha outro nome, claro, se tornou o nosso e-club online. Atualmente, nós estamos então com 24 companheiros ativos, sendo 9 deles no conselho diretor, então isso é muito importante porque nós somos pessoas em ação, nós precisamos de uma estrutura para fazer tudo isso acontecer, né? Então é muito gratificante quando as pessoas se envolvem também na administração, né? No background da formação, né? Do desenvolvimento de um clube. E no projeto Business, nós temos um projeto, né, atrelado ao nosso e-club online, e no GT1 a gente está em torno de 30 companheiros. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do conselho diretor aqui do nosso clube. Estou como presidente nessa gestão 24-25. O Nilo é o nosso vice-presidente. O primeiro secretário é o Guilherme Moura. Lauro Martins é o segundo secretário, dá suporte ao Guilherme. A Caroline Moura é a nossa primeira tesoureira e o professor Ricardo dá o suporte também como segundo tesoureiro. O Evandro Ramos, ele é o nosso líder de DQA, mas a TT está lá sempre dando suporte, ela também é do DQA. O Felipe Cerqueira é o nosso diretor de projetos humanitários e eu aqui inteiro faço a dobradinha na imagem pública também. Na nossa estrutura acima do E-Club, nós temos então o nosso governador assistente Sérgio Quintal, aqui da área 3, o nosso governador Diogo Mastro Rocco e a Stephanie Urquic, que é a nossa presidente de RI nessa gestão. Alguns assuntos da secretaria, vou pedir para o Nilo tomar a palavra agora para fazer esses esclarecimentos para a gente. Vamos lá, presidente. Bom, primeiro, nós temos a questão do novo sistema de pagamento de mensalidade, que nós estamos avançando por aqui. Muito obrigado pela nossa companheira Carol estar participando da implantação. Nessa questão do sistema de pagamento, agora nós temos a automação, então os companheiros recebem o link para pagamento, fazem o pagamento através do link e nós já temos uma conciliação bancária automatizada para ajudar a identificar as baixas de cada companheiro. Então, essa é uma evolução boa aqui para nós. Atualização do nome do nosso clube no distrito e no Rotary Internacional. Também estamos avançando, só aguardando o retorno deles. Em breve teremos novidades. A reforma do Estatutos também avançamos, mais um ponto muito bacana. Companheiro Ricardo Watanabe à frente desse trabalho e fizemos uma revisão na semana passada, tivemos aí um momento alto de todos os companheiros que conseguiram fazer a leitura, participaram. Obrigado ao Tiago, Dr. Renato Salles, o próprio André, que daqui a pouquinho vai chegar aqui com a gente também, que trouxe vocês convidados aqui, né? Ele já está chegando em instantes. Também fez aqui a apreciação e nos deu algumas informações importantes. Enfim, um trabalho conjunto, mas capitaneado pelo Ricardo Watanabe, nosso companheiro. E em seguida estaremos tratando agora do regimento interno. Então, um passo de cada vez, estamos conquistando cada degrau e é assim que funciona. Obrigado, presidente. Assuntos da tesouraria, dando continuidade também aqui. A nossa querida Carol não conseguiu estar conosco hoje, mas lembrando das mensalidades, então, todo dia 10 de cada mês, pedimos aos companheiros que vão receber o link, façam o pagamento. Caso aconteça alguma situação de não receber o link, só entrar em contato conosco, bem simples, tranquilo. A Carol dá todo o suporte e assim vamos nós. Para quem é companheiro do E-Club, hoje aqui paga R$ 150 de mensalidade para se tornar rotariano, para fazer parte do nosso círculo de companheiros aqui, participar dos projetos, nos ajudar nas campanhas. Lembrando que o Rotary Internacional, como toda instituição, precisa de recursos para conseguir também se manter, e o Rotary está
entre as pouquíssimas instituições do planeta que não fica um centavo no bolso de ninguém do Rotary. Todos somos voluntários, desde a presidente de Rotary Internacional até o nosso governador, a nossa presidente Lili, que está aqui também. Então, isso é muito bacana. Tem uma situação que eu gosto de comentar, que há pouco tempo atrás, o Bill Gates doou 250 milhões de dólares para o Rotary e perguntaram por que que você não doou para a sua fundação Bill Gates? Ele falou, porque lá talvez chegasse uns 40%. E no Rotary vai chegar 100% na ponta para as pessoas para ajudar. Então eu doei com muito carinho. Tá? Só lembrando. Pagamento, então, sendo realizado exclusivamente por link, por e-mail. E quem quiser fazer parte, converse conosco. Estamos aqui. Aqui só a apresentação do link do Asas. A plataforma que nós estamos utilizando hoje é justamente o Asas, que está sendo aqui gerido por nós, pela Tesouraria. Obrigada, Nilo. Obrigado a você, presidente. Vamos então para o nosso ponto alto da reunião. A gente adora falar isso. Que é a Excelente. nossa palestra de hoje. A gente tem a participação especial da minha querida amiga e, né, de coração, Franciela Fernandes. Foi muito gratificante trazê-la aqui. Ela vai falar sobre um assunto que permeia a vida dela, que é justamente o pé torto congênito. E deixa eu apresentar a Fran para vocês. Franciela, ela, Franciela, ela. Franciela Fernandes é jornalista, formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, em 2006, com especialização em História de São Paulo pelo Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, em 2008. Atuou por 7 anos na assessoria de imprensa da Secretaria Executiva de Comunicação da Prefeitura de São Paulo e há 11 anos é responsável pela gestão da intranet da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com foco na comunicação interna voltada para servidores e professores da rede estadual. Ela é mãe do Martin, atualmente com 7 anos, e que nasceu com pé torto congênito, o esquerdo, e joelho valgo. Ele recebeu alta de uso da órtese há 3 anos e segue em acompanhamento anual até os 18 anos. Sua trajetória com a causa teve início ao receber o diagnóstico de PTC, de pé torto congênito, durante a gestação, com 25 semanas. Um ano após o nascimento do Martim, começou a compartilhar sua experiência na plataforma Mundo Adaptado, voltada para famílias de pessoas com deficiência. Desde então, transformou a sua vida em acolhimento e informação, contribuindo para uma causa que impacta muitas crianças, muitas vezes sem acesso adequado ao tratamento ou à informação. Atua como embaixadora da plataforma Mundo Adaptado desde 2023, fortalecendo sua missão de conectar, informar e apoiar famílias de todo o país. Em 2019, ela colaborou na organização da Corrida Primeiro Passo, realizada no Parque das Bicicletas, e passou a atuar como voluntária na Associação Primeiro Passo, apoiando a divulgação de estudos sobre pé torto, promovendo ações da instituição e oferecendo orientação das mães e famílias, que inclusive em 2022 ela passou a integrar então a diretoria dessa associação como membro. Em 23, participou do Encontro de Médicos em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, vivenciando a experiência enriquecedora de acompanhar a avaliação do programa Erradicando o Pé Torto Congênito, que treinou médicos especialistas em todo o Brasil. E desde 1º de maio, então, deste ano, ela está à frente da Associação Primeiro Passo como presidente, liderando ações de acolhimento, orientação e divulgação do método PONSET no tratamento de pé torto congênito. França, tá aí? Tô aqui, tá me vendo? Tô. Então agora o palco é todo seu, amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer aqui todos os membros que estão aqui do Rotary, em especial a presidente Lilian Juzumas, vulgo Lili. Então eu trago aqui para vocês conhecer um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para mim e para tantas mães, né? Tantas famílias. Eu acho que antes da gente começar, eu gosto de
fazer esse parâmetro, porque tem muita gente que às vezes já viu, já encontrou no mercado, já viu na rua, mas não associa ao pé torto. Então, eu acredito que todos ou a maioria que estão aqui já viram alguém com o pé torto não tratado, normalmente adulto, né? Então é importante a gente falar o que que é o pé torto, para vocês entenderem um pouquinho. Vou pedir apoio aqui da Lili para ir passando os slides. Vamos para o próximo. Então, eu vou explicar um pouquinho o que que é o pé torto. O pé torto ele é uma condição, né, uma deformidade congênita que afeta aí, que são os pezinhos virados para frente, para dentro, né? É uma condição que a gente recebe o diagnóstico ainda enquanto está grávida, normalmente ali no segundo trimestre de gravidez, ou depois que nasce. Eu vou trazer aqui algumas informações de um estudo muito legal que está me baseando aqui nessa palestra. Então, para vocês entenderem, sempre esse tratamento e esse pezinho, ele é corrigido precocemente. Então, o ideal é que logo que o bebê ali é diagnosticado, né, ainda grávida ou quando nasce, inicie esse tratamento nos primeiros dias, porque o pezinho está todo molinho, tecidos, músculos, né, porque é uma deformidade que afeta altera os tecidos dos músculos, tendões, ligamentos, ossos, vasos, então é bem complexo, né? Como eu falei, o diagnóstico ele pode ser identificado ali durante a gravidez ou após o nascimento. Apesar de existir um tratamento muito eficaz, né, que é o método Ponseti, que eu vou falar na sequência, ainda que é um método ouro, né, considerado no mundo inteiro, é o método de tratamento, muitos pais ainda enfrentam desinformação, falta de acesso ao tratamento, médicos especializados que vão tratar com essa especialização de pé torto, e os custos do tratamento, de órtese, transporte, enfim. Pode passar para o próximo, Lili, por favor. Então, só explicando um pouquinho sobre o método Ponseti, que é o método utilizado, é uma técnica utilizada para tratamento de pé torto. Ele foi desenvolvido há mais de 70 anos por um médico chamado Ignacio Ponseti. Esse método ele revolucionou o tratamento de pé torto, porque antes dessa técnica, a pessoa que nascia com pé torto era tratado com cirurgia direto, né? Então, não era eficaz, muitas vezes esse pé se tornava um pé rígido, que os médicos chamam, né? Que é um pé mais difícil de correção. Tem um exemplo aqui, a Lidiane está aqui nesse momento com a gente, ela faz parte da diretoria também da associação, e a filha dela, que é a Nayara, ela fez o método antigo, né, antes do Ponseti, e ela chegou a fazer 19 cirurgias, recentemente fez mais uma. E o irmão, que é o Germano, que vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente aí na apresentação, tem 6 anos, pelo método Ponseti, leva uma vida normal, joga futebol, enfim. Então, é um método realmente que dá a chance para que essas famílias com crianças que nascem com o pé torto ter a chance de viver uma vida normal. Agora, vamos passar adiante. E o método Ponseti, só um detalhe, ele tem várias etapas, né? Então, tem a primeira, como seria isso, né? Então, tem a etapa do gesso, que são manipulações para meio que moldar o pezinho, sabe? Então, o médico vai ali moldando semana a semana até esse pezinho ficar na posição correta. E aí, na sequência, vem uma tenotomia, que seria uma pequena cirurgia no tendão de Aquiles, eles fazem um cortezinho, né, no tendão de Aquiles. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. E aí, o último gesso dessa sequência, que é o gesso da tenotomia, fica por 21 dias e retirado, é iniciado o tratamento com o uso de órtese. A órtese é uma órtese com a botinha, com uma barrinha no meio, que mais para frente tem foto também para ilustrar. E esse processo, a criança vai usar essa órtese por 4 anos.
primeiro por 23 horas, por 3 meses, e depois, de acordo com a orientação médica, e o PONSET indica 16 horas. É um tratamento longo, depois que termina esses 4 anos, tem a alta da órtese, e até os 18 anos, enquanto essa criança tiver, né, esse adolescente, adulto, tiver em idade de desenvolvimento, é necessário esse acompanhamento. Meu filho, por exemplo, está já de alta há 3 anos, mas ele é acompanhado anualmente. Pode passar adiante, Lili, por favor. Eu vou trazer aqui para vocês alguns números do pé torto para vocês terem uma ideia, né? É uma deformidade que atinge 1 a cada 1.000 nascidos, e no Brasil nós temos 4.000 novos casos por ano. Nós temos médicos especialistas para atender essa demanda, que é grande, que são 200 médicos que fazem parte desse programa Erradicando o Pé Torto, que começou lá em 2016, quando médicos começaram a treinar outros médicos para que isso fosse replicado no Brasil todo. Nós temos 90 clínicas de referência que atendem crianças com pé torto. E existe hoje uma câmara técnica, que é da PONSET Internacional, com médicos, que eu inclusive trouxe aqui minha colinha para citar quem são esses médicos que estão à frente aí da divulgação, difusão, orientação sobre o método PONSET, que é a doutora Mônica Pascoal Nogueira, pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a doutora Leopoldina Leite, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Dr. Regis Rodrigues, que é representante do INTO, né, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e a doutora Tatiana Gershman, perdão, que faz todo esse meio de campo também dos trabalhos. Então, eu deixei por último aqui para falar sobre as leis, né, que nós temos leis em tramitação, outras já aprovadas, nós temos 4, que são alguns estados aqui brasileiros, né, que seguem ali um fluxo de atendimento, digamos, mais próximo do que seria o ideal. Pode passar um pouquinho adiante. Então, esse cenário, né, do pé torto congênito, existe uma política nacional de pé torto. Em 2023, teve uma consulta pública para que a população, né, a sociedade pudesse contribuir, de certa forma, nessa política de tratamento para pé torto, para criança que nasce, pessoa que nasce com o pé torto. E nós avançamos também, porque o Ministério da Saúde possui esse programa nacional, né, criou uma câmara técnica também que assessora o pé torto, para que esse tratamento ele é ofertado, é oferecido no SUS, mas ele existe ainda no papel, né? Na prática, isso não é levado, ainda não estamos no cenário ideal. E a gente, me perdi um pouquinho aqui, gente, desculpa. Então, com essa consulta pública, vocês podem perceber que o cenário ainda é preocupante, né? Porque a gente não tem uma rede oficializada, essas clínicas elas atuam com uma demanda menor por ser um tratamento que não é tão caro, né? Porque é uma série de gessos. Então, teoricamente, cada clínica, se houvesse, né, um apoio e uma política nacional que realmente estabelecesse essa clínica, os atendimentos, eles poderiam atender uma demanda maior, né? O diagnóstico tardio também atrapalha muito esse tratamento, porque, por exemplo, 52% dos casos, eles são diagnosticados depois que a criança nasce. Então, essa mãe vai precisar procurar um especialista, muitas vezes ela não consegue encontrar, ela encontra um médico que não é especialista em método PONSET, e o tempo médio de espera é de 4 meses a 1 ano. Não dá para esperar tanto tempo para ter um tratamento, considerando
que esse pé precisa ser tratado nos primeiros dias de vida, né? O recomendado. Então, falta informação também oficial, né? A gente tem aí, a maioria das famílias acabam, boa parte delas acabam procurando em grupos de WhatsApp, é, maneiras de chegar ao tratamento. E até chegar no tratamento correto, às vezes esse pé já foi engessado de forma errada e essas mães ficam desesperadas. E tem também a questão da barreira logística de transporte. É, os centros que oferecem tratamento nem sempre estão próximos, então às vezes está na capital e aí tem, sei lá, crianças que estão nascendo lá no interior de alguma capital. Isso também impede que esse tratamento seja feito rapidamente. Pode passar ali, por favor. Fran, só um momentinho. Tem a Marcela, que ela levantou a mão aqui. Acho que ela quer fazer alguma consideração. Marcela? Oi, gente, eu tô dirigindo, mas eu vou falar. Vou devagarzinho, né, para prestar atenção aqui na estrada. Eu algum momento caiu o sinal, mas se já falou, não tem problema, só para eu poder ter uma noção. Na gravidez, quando você está fazendo pré-natal, tem como já saber se tem essa deficiência, se tem esse problema acontecendo na formação? Tem algum período específico para poder já adiantar nos exames? Sim. Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite. Obrigada aí pelo seu comentário. Acho que é uma dúvida que vai esclarecer bastante. Sim, é possível. Na verdade, é detectado esse diagnóstico no segundo trimestre de gravidez, tá? É possível sim detectar. No meu caso, eu estava indo para fazer o ultrassom para saber qual era o sexo do meu filho. E aí eu soube, eu estava com 25 semanas, portanto, no segundo trimestre mesmo. Mas é possível sim. Certo. E só Excelente. mais uma dúvida. No caso, você falou que não é muita gente que sabe desse tratamento e os hospitais em si, a maioria tem essa noção de tratamento precoce ou não tem? Que é o intuito é identificar e mostrar para todo mundo que tem que ter esse processo. Sim, na teoria, né, todos deveriam ter um fluxo de atendimento, Marcela, mas essa não é uma realidade que acontece, tá? Aqui em São Paulo, Minas, Várzea Grande, que é no Mato Grosso, e Goiás são os estados que hoje têm um fluxo de atendimento que é possível ali já direcionar no momento que está vendo, direcionar para o ortopedista pediátrico que vai atender. Mas todo o cenário do Brasil em si é bem alarmante, assim, porque realmente não existe um fluxo, tá? As mães acabam a gente buscando informações, e aí é onde eu vou chegar, que você fez um excelente gancho aqui, porque é por isso que a associação, essa mãe chega desesperada para nós, porque muitas vezes ela não sabe onde tratar, ela acabou de saber o diagnóstico e fica desesperada mesmo para já encontrar um médico que vá fazer. Mas isso eu estou falando, por exemplo, de São Paulo, né? Mas e quem está lá no Acre, né? Então, muitas vezes esse tratamento demora mesmo para chegar. E o nosso maior objetivo aqui dessa conversa é justamente a gente mostrar para vocês a importância desse tratamento, a importância de a gente contribuir, porque nós mães, nós somos a força, né, de forçar mesmo ali, com a nossa força, a gente fazer com que o governo tome atitudes, né, os médicos também estejam ali alinhados para a gente buscar essa rede mais ampliada de atendimento. Então, o cenário ideal é o que você falou, né? De realmente, soube do diagnóstico, já no pré-natal, saber quem que você deve procurar, qual é o médico local que está oferecendo, enfim, porque é um tratamento oferecido pelo SUS. É a informação que precisa chegar, né, Fran? Exato, exato. É, E aí, seguindo aqui, como eu falei, a gente tem alguns municípios, estados brasileiros que têm um
um fluxo um pouco melhor, né, com um cenário um pouquinho melhor. Esse estudo que eu estou citando, inclusive, é muito importante, né, que fala exatamente desse fluxo de cada estado, de como é o site, de como as secretarias de saúde lidam com o pé torto. Então, é bem interessante. Eu até coloco os nomes dos médicos desse estudo, tá? Pode ir para o próximo, Lili, por favor. Deixa eu só conferir aqui se a Márcia Se tem também mais tem alguma alguma pergunta. dúvida? Márcia? Olá, quero sim. Parabéns, Franciela. É importantíssimo o seu trabalho e trazer essas informações, né? E justamente nós temos um caso assim muito próximo, de uma criança, um menino na época ele deveria ter uns 7, 8 anos, né? A T também conheceu. E essa mãe buscava desesperadamente tratamento. E quando a criança tem algum problema, qual é o local que, em geral, aqui no Brasil, em São Paulo, pelo menos as pessoas vão para a CD? E lá ela não conseguiu esse diagnóstico e ela começou a pagar esse tratamento assim com consultas particulares, né? Mesmo sendo uma pessoa de não tantas posses, entendendo que tinha que haver uma saída para esse menino que hoje deve estar com talvez uns 12 anos, 11 anos. Então eu vejo assim duas coisas e é sobre isso que eu queria te perguntar. Primeiro, e se existem fases do tratamento, quando é identificado, se, por exemplo, são duas perguntas, na verdade. Se a criança pode ser encaminhada, já é quase um adolescente, para um tratamento com alguma perspectiva. E outro, esta falta, talvez, de política de saúde pública para aquilo que não é o cotidiano. Porque assim, por que que no pré-natal já não existe uma checagem, ou se é que existe, eu desconheço, que oriente a mãe a fazer determinados exames, ou que o médico já pense, porque assim, é um cenário alarmante no país, né? É. Eu acho que ele é alarmante. Então, o que que você descobriu? Eu sei que você vai estar falando do cenário do Brasil agora, né? E eu vou acabar de escutar, eu não sabia que você ia já entrar com essa tela, mas assim, a pergunta que eu adianto então, com 12 anos, é possível ter algum resultado? Muito obrigada. Sim, é possível. É possível, sim. Obrigada, viu, pela sua pergunta. Inclusive, tem casos, e que já foi até para a imprensa, de adultos tratando. O Hospital de Brasília, né? O SARA oferece esse atendimento para adulto, mas já há pesquisas, né? Inclusive demonstrando o quanto o impacto do pé torto não tratado é, na vida desse adolescente, desse adulto. Então, é possível, vale uma avaliação médica, né, para ver o caso, que é viável, sempre o médico que vai orientar qual é o melhor caminho, se é a aplicação do método, enfim, qual é o caso, né? Porque cada caso é um caso. É sempre assim, né? Não dá para a gente falar no geral, a gente fala da deformidade, mas muitas vezes essa deformidade ela também pode estar associada com outras questões, né? Outras síndromes, outras deformidades. Meu filho, por exemplo, ele tem joelho valgo, que é aquele joelhinho também que cresce para dentro, né? Desenvolve para dentro. Então, cada caso é um caso, mas vale, eu sugiro aqui fortemente, vamos falar depois, vamos conversar no paralelo para a gente ver aí como é que pode fazer. Onde que aqui em São Paulo tem hospitais, no Hospital Menino de Jesus, mas no caso dele específico, de 12 aninhos, vamos ver o que a gente consegue ajudar aí, apoiar. Então, nessa linha dessa busca pelas mães, né, as mães desesperadas, elas chegam para a gente. E aí é onde entra o trabalho da Associação Primeiro Passo. Pode passar, Lili. Então, a Primeiro Passo, ela nasceu exatamente. Antes de entrar na Primeiro Passo, eu vou falar, acho que eu já até falei aqui dos desafios, né? Que a gente tem aí algumas prioridades, né? Que responde também um pouco do seu questionamento muito pertinente, que é exatamente ter esse protocolo nacional, né? Que vá fazer com que todas as secretarias de saúde adotem esse protocolo. Então, chegou, é assim que tem que ser. Soube na gravidez, está lá no pré-natal, já vai receber ali a orientação. Isso é acolhimento, né? E que muitas vezes a gente fica sabendo no susto. Eu fiquei sabendo no susto.
E eu e muitas milhares de outras mães, dezenas que eu conheci, né? E essa capacitação. O que acontece também, às vezes o médico, por não ter tantos médicos especializados em método Ponseti, porque o programa Erradicando, que foi essa iniciativa que rodou o Brasil, ela treinou 200. A gente está falando de uma demanda de 4 mil casos por ano, né? Então, é desproporcional. Tinha que ter muito mais, tinha que ter muito mais clínicas, muito mais profissionais atendendo. Se todo dia nasce criança com pé torto, né? E essa melhoria na divulgação. Então, a mãe, que foi o que a Marcela pontuou, que é a mãe sai ali, soube do diagnóstico e muitas vezes não. Quem que eu vou procurar? Eu vou entrar na internet, vou ver um monte de pé torto, vou ficar maluca, tô grávida, vou entrar em desespero. E isso acontece todos os dias. Então, é aí que a mãe vai buscar auxílio em outros canais, que não são os oficiais. E aí é onde entra realmente a associação. Acho que alguém está fazendo alguma pergunta aqui sobre pé chato. Isso, Fran. A Marcela pergunta: o pé chato também entraria em opção de tratamento? Olha, Marcela, essa é uma pergunta assim que já envolve mais a parte médica mesmo, tá? É, eu acredito que não próprio de pé torto, mas é também um tipo de tratamento que possa ser feito. Eu acredito que sim, mas ela fala que é em pé para fora, né? Acho que é o tipo do. O pessoal da pesquisa ortopédica avançada tá conseguindo orientar. Se quiserem falar, gente, podem abrir o microfone e falar aqui com a gente também, tá? Fiquem à Oi, vontade. Ah, sim, pessoal. Oi, né? Que Fran. doutora Mônica, tudo bem? Prazer. Tudo bem? Prazer conhecer vocês. Incrível o espaço aí da reunião, incrível o clube de vocês. E a gente tem né, a alegria de ter o Pé Torto como um projeto global, né, que foi nos anos de 2016 e 2018, como a Fran falou. E ele está virando uma política pública. Então, a gente pode dizer que os rotarianos estão ajudando o tratamento de pé torto no Brasil, porque essas 90 clínicas que foram formadas, que a Fran citou, e elas estão num site bem fácil de localizar. Então, se vocês me falarem uma criança no interior de Goiás, a gente tem para onde mandar no SUS, a gente tem para onde mandar no Acre, onde você falou, tem uma clínica incrível que foi feita por esse projeto do Rotary. E ele está no Ministério da Saúde por pressão nossa, pressão desse projeto, porque a gente está entregando uma rede de clínicas implantadas pelo Erradicando Pé Torto, para quem não conhecia, né? Então, podem se alegrar, porque os rotarianos têm uma parcela dessa alegria de poder ter pressionado para isso estar no Ministério da Saúde, tá bom? Prazer Desculpa enorme, interromper. doutora. Desculpa Imagina, interromper, Fran. Um beijo para não, todos. ótimo, ótimo. Imagina a Olha, esclareceu contribuição. aqui, mas ótimo. Prazer, Obrigada, doutora. muito, muito bom ela estar aqui. A gente se sente bem acolhida, né? E aqui voltando um pouquinho sobre o trabalho agora da associação, falando dessa busca das mães, né, por apoio. Então, esse apoio ele vem com acolhimento, ele vem com carinho, ele vem com viver o mesmo desafio, né? E muitas vezes para saber onde fica o tal médico, né? Porque a mãe não tem conhecimento muitas vezes de onde está esse site, que tem a Ponsete, que tem o Rotary, que tem apoio, que tem, né? Então ela chega na associação, coloca lá na internet e aí chega para nós e a associação nasceu com esse objetivo mesmo de pais que viviam o mesmo desafio em falar sobre o método Ponsete, o quanto o método é eficaz, né? A doutora tá aqui, mas se eu estiver errada, ela pode escrever aí, mas a eficácia do tratamento acho que são 97%, 96% de eficácia. Então, é o método ouro e é o que a gente deve orientar sempre. Pode passar, Lili, por favor. Aí a Franciela, gente traz. posso fazer uma perguntinha? Pergunta não, quero, na verdade, entender um pouquinho. Tudo está passando por um sistema de informação. Existe já um projeto na área de educação para mães, quer dizer, para que as pessoas
conheçam essa realidade, independente, porque às vezes você e o seu filho tá, que nem no meu caso, né? Minha filha, meus netos nunca tiveram nada, mas eu encontrei essa pessoa repentinamente e eu também não tinha o mínimo conhecimento. Existe um projeto paralelo educacional ou ainda o foco é na política pública ligada à área médica? Como é que isso está se desencadeando? Então, a política pública, ela também inclui essa campanha educativa, né? Então, essa campanha educativa, a gente tem que ir para a escola, tem que ir para os hospitais, tem que acolher e orientar as pessoas, né? Porque na escola mesmo, a gente tem o caso de uma das mães que também é diretora da associação, é a Eurides, não sei se ela está aqui, mas a filha dela teve uma recidiva, que é quando o problema volta, e ela teve que, a menina vai para a escola com a órtese e tem toda uma logística. E a Uhum, escola fica em Mairiporã, é uma escola do município. A escola está fazendo um trabalho de inclusão, de acolhimento e tal, mas isso é uma escola, né? A gente precisa fazer com que isso chegue na ponta. Meu filho estudou numa escola, numa escola do município de São Paulo, que eu também levava ele com a órtese, ensinei a diretora, as professoras a retirarem a órtese quando dava o horário, porque não pode retirar, né? Não, a criança não pode deixar de usar. E elas aprenderam. 2 anos depois, essa escola também recebeu um aluno com o pé torto. A escola já sabia lidar, mas é um trabalho que você tem que fazer. Então, é claro que é uma coisa que é um sonho, né? A gente tem o sonho de que a gente ouça falar que não temos mais crianças, não tem mais demanda de crianças de pé torto, porque estão todos em tratamento. Mas é o nosso trabalho aqui forçar. Eu acho que mães que estão aqui assistindo a gente, é isso, é a gente fazer força para que as coisas aconteçam. E a associação nasce com esse propósito também, de unir forças para a gente participar de estudos, para a gente forçar a sociedade, para a gente. Aqui a Lidiane falou, né, que a filha dela, há mais de 20 anos atrás, não foi o tratamento sem ser o PON7, né? Mas é isso, a gente busca. Realmente não existe esse trabalho, não, nas Eu, escolas ainda. eu queria, Ainda. eu queria dar um depoimento, né, como professora. Há 40 anos atrás, eu tive um aluninho de alfabetização, 7 anos, com esse problema. E a rede que eu trabalhava ainda não era a Prefeitura de São Paulo, era o SESI. Você não imagina o que essa mãe caminhou. E a escola preocupada, eu também era recém-formada, tinha 19 anos, não tinha nem. Mas houve toda uma mobilização para mandar essa mãe, em primeiro lugar, para o Hospital das Clínicas. Depois eu saí daquela escola, eu não fiz o acompanhamento. Esse menino andava com os dois pezinhos para dentro e corria e fazia tudo que os outros faziam. Eu queria te perguntar, já que você teve acesso na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria do Estado de Educação, se tem algum projeto para difundir isso para os professores, porque é o professor que, em primeiro lugar, tem o contato com essa criança e com essa mãe, e pelo que eu estou escutando de você, que está sendo muito esclarecedor, a criança já está em fase de 7, 8, 9, 10 anos, né? Se você pudesse me esclarecer sobre isso, eu agradeço. E parabéns, viu? Ah, obrigada. Não, não tem ainda, né? Inclusive, até vou em off aqui para vocês, né? Em off para vocês e para o mundo, mas eu vou participar de uma reunião que é do Conselho da Criança e do Adolescente, né? Nessa semana. E eu pretendo sim levar essa adiante para que dentro da educação algo possa ser feito, porque realmente é necessário. E vocês são os professores que estão na ponta, né? E sabem das dificuldades das mães. Agora posso só seguir um pouquinho aqui com a parte da associação. Temos mais, não sei quanto tempo eu tenho, Lili, estou falando aqui. Pode seguir, Franca. Só Take para a your- gente, então, contar um pouco Rapidinho, sobre rapidinho. esse trabalho. Só mais uma dúvida, rapidinho. Por acaso, tem alguma parte de divulgação em redes sociais Sim, informando isso?
aí na parte de redes sociais para poder divulgar, quem sabe viralizar e isso ser realmente uma fonte Sim, de divulgação, né? é a Marcela, né? Isso, sou eu de novo. Temos, Marcela, tem a rede social da associação. Eu estou chegando agora, mas existe um trabalho de 15 anos sendo feito, né? E eu acho que vale, depois no final eu deixo ali o endereço do Instagram da associação, vocês podem entrar, conhecer mais até esse momento, e a gente está reformulando as redes para trazer essa informação com mais frequência, para a gente divulgar mais aí o trabalho de pé torto, o assunto pé torto, todas as ações dos médicos, enfim, tudo que a gente possa falar sobre o tema para que realmente viralize. Vou torcer para viralizar. Viralize. TikTok, né? Amém. É isso Mas mesmo. vamos lá. Eu, Então, falando da associação, a associação tem uma sede física que fica em Santo Amaro, aqui em São Paulo. É uma associação que é reconhecida, né, pela Ponsete Internacional. Já está nessa jornada aí há 15 anos, lutando muito, porque é um trabalho diário, né? Ela vive de doações, então vocês sabem de perto como é que é esse trabalho e de doações, de recurso. Então a gente promove sempre buscando parceria, apoio, enfim. Pode seguir, Lili. Acho que a gente vou falar um pouquinho do que nós fazemos. Então tem essa frente de acolhimento e orientação às famílias, a família que chega lá presencial, a família que entra, tem muitos grupos de WhatsApp em diversos estados, e nós estamos agora acionando essas mães mais engajadas, né, na causa, para justamente fazer um trabalho local também. Nós temos aí a orientação e difusão do método Ponsete, então nesses grupos são famílias que tratam pelo método Ponsete, e aí várias dúvidas, né? Desde como é que eu dou banho no meu filho com gesso, eu estou com dúvida na colocação da órtese, então todas as dúvidas que surgem, nós temos um grupo de mães aí, de pessoas que fazem parte da diretoria também, outras mães que também passou por isso ou está passando para troca de experiência. Isso é muito importante, né? Queria eu, na época que meu filho nasceu, eu já fazer parte desses grupos. Eu não fazia, não tinha ainda, né, há 7 anos atrás, e isso ajuda bastante. Essa participação nos estudos médicos, então a associação em números, em apoio quantitativo, né, para que as pesquisas dos médicos realmente tragam essa informação que eu estou passando para vocês. São muitos estudos em andamento, né? Existe um grupo de médicos aí muito atuantes. A doutora Mônica é um nome de referência no Brasil, e inclusive médicos de fora vêm treinar com ela. Então é realmente uma referência. E pode passar, Lili, nós também promovemos muitos eventos, ações em prol da causa. A gente todo ano realiza a nossa corrida, que é um evento anual, normalmente ali entre junho e agosto, porque junho, dia 3, é o Dia Internacional do Pé Torto Congênito, e aí eu coloco alguns eventos que nós já realizamos em 2019, 2023, 2024, desde 2015 aí essa corrida está acontecendo, e é muito importante esse apoio, inclusive do Rotary. O Rotary já esteve com a gente também nas corridas, né, apoiando, e está apoiando nessa também, que vai acontecer em agosto, e conto também com a ajuda de vocês. É um trabalho que a gente reúne as famílias, é uma corrida simbólica entre as crianças, não são só crianças que nasceram com o pé torto, todos podem participar, e a gente consegue reunir em famílias de vários estados brasileiros, e é sempre um momento muito, muito especial. O próximo, pode passar, Lili, por favor. Nós temos também o trabalho do Banco de Órtese, né? A associação ela possui um cadastro com mais de 500 famílias. Essas famílias elas compram a órtese num preço a baixo custo, buscam esse banco exatamente por não conseguir comprar uma órtese
de um fabricante, né, que normalmente tem um preço, e a troca também das órteses, elas acontecem muito rápido, né, porque a criança cresce muito rápido. Então começa pequenininho, bebezinho ali, aí dali nem 3 meses já está trocando de órtese de novo, e assim vai, durante o tratamento até o final, 4 anos são várias órteses. E essa rede de doação e recebe, troca, ela acontece no nosso banco e em outros que estão também espalhados pelo Brasil. Então, pode passar, Lili. Aí eu trago alguns modelos, nossos filhos, né? Então, o nosso impacto, a gente, como eu falei, a gente tem uma rede ativa no WhatsApp, nas redes sociais, estamos reformulando as redes, mas são famílias que a gente orienta de onde tratar, os locais, todo o trabalho feito de acolhimento mesmo, né? São mais de 30 mil famílias aí envolvidas em sites, blogs, redes sociais, é infinito, porque agora a gente já nem dá para contar mais, né? São muitos grupos, realmente. Pode passar ali, por favor. E aí nós temos algumas frentes que nós trouxemos, né, para quem está assistindo, acompanhando a gente aqui, e que todos possam divulgar, porque a gente não caminha sozinho, né? A gente caminha com muita gente segurando nas nossas mãos. Então, a gente tem aí algumas maneiras de atuação para a gente seguir junto nesse trabalho, que são as doações financeiras. A associação ela vive de recursos realmente de doações, o voluntariado. Então, você quer, sei lá, oferecer um trabalho, alguma coisa, você entende muito de organização de eventos, vem com a gente. Entra lá em contato, pode entrar em contato comigo, a gente vai conversar. Nós temos também as doações de órteses, que é essa troca, né, essa rotatividade das órteses, para que todas as famílias possam ser atendidas, e as parcerias com as empresas, com instituições que possam aí, a gente possa trocar experiências e nos ajudar, né? Que são as ações, por exemplo, da corrida e todos os eventos que a gente realiza pela associação em prol das famílias que são ajudadas aí e apoiadas pela Primeiro Passo. Pode seguir, Lili, por favor. E aí eu trago para vocês um vídeo de 45 minutos para a gente encerrar um pouquinho aí do histórico dos filhos de alguns, né, membros da diretoria da associação, que estão em tratamento, outros já tiveram alta do uso da órtese, mas que assim, o tratamento é resiliência, né? Paciência, é confiança no médico, e tudo isso só é possível. Essas crianças estão aqui para contar essa história, né? Porque a gente levou a sério o tratamento, a gente buscou os profissionais que realmente entendiam do assunto e eles estão superando. E se acontecer de voltar, tudo bem, a gente começa de novo, porque é um passo de cada vez para a gente conseguir. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de todos os membros da diretoria, dos médicos que estão em contato com a gente, que nos munem, né, de informações, e em nome do trabalho também que já foi feito até esse momento. E vou deixar os meus contatos da associação e eu conto com vocês, porque a gente precisa de muita ajuda. Obrigada, gente. Maravilhosa! Maravilhosa! Obrigada, Fran. Pera, mas não acabou, não acabou. Elias quer fazer uma pergunta, vou contribuir, Elias. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Em primeiro lugar, Oi, parabéns pela palestra, Franciele, né? Desculpa. Graciela. Obrigada. Franciela, perdão. Parabéns pela palestra, por você trazer esse conteúdo importante e principalmente compartilhar a sua história aqui com a gente, né? Muito bacana. E só deixar uma dica importante aqui, que coincidentemente eu tive um caso aqui no meu escritório de um cliente que ele também nasceu com pé torto congênito e a gente Certo. conseguiu um benefício previdenciário para ele. Então é possível, gente, vocês ir atrás disso, porque a depender do caso, pessoas conseguem tanto auxílios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, e no caso de crianças, é possível o LOAS, o BPC LOAS. Então a gente sabe que a grande dificuldade nesses casos
são as pessoas realmente que têm dificuldades financeiras, né? Acaba indo para o SUS, etc. E às vezes você procurando um benefício aí junto ao INSS, acaba ajudando bastante na questão financeira, até para questão de tratamento, etc. Então vale a pena ir atrás disso, porque é possível, tá? Para crianças, o BPC Loas, e para adultos, o auxílio, ou, a depender do caso, até uma incapacidade por invalidez. Ajuda bastante. Sim, é importante você tocar nesse assunto, até porque, assim, é uma deformidade que a criança nasce com ela, mas ela não precisa permanecer durante a vida toda, porque existe o tratamento, né? Eu acredito que o benefício, ele entende, né? Aí é uma questão, né, que não é da minha área, mas eu entendo que ele deve ser concedido enquanto não tem o tratamento, ou que, enfim, por uma impossibilidade do tratamento, mas o SUS, ele atende, né? Ele oferece esse tratamento, existe essa política pública, a gente luta por ela para que realmente ela aconteça na prática, e assim, vou te falar que o meu sonho assim é um dia ler realmente que todas as crianças que nascem com o pé torto realmente está tendo tratamento, independente de onde mora, da sua cor, da sua situação financeira, é, todos têm que ter o acesso, e é pelo SUS mesmo. Eu acho que esse é o principal. Se existe, a gente tem que usufruir disso, é nosso direito, né, como cidadão. Sim, com certeza. O SUS está aí, gente. Muita gente fala do SUS, mas o SUS é incrível, gente. Por incrível. O problema é que às vezes demora um pouco, mas vale a pena ir atrás. Eu já fiz É, tratamento no SUS, tenho casos na família que fez, funciona, entendeu? E às vezes esse benefício acaba ajudando na questão financeira também. Às vezes comprar um remédio, às vezes o SUS às vezes demora um pouco, você precisa fazer já um exame mais rápido. Então é importante. E vai atrás de gente que vale a pena. Funciona, viu? O SUS funciona. Muito bom. A Marcela está Pri- fazendo uma última pergunta. Espero que não seja a última, porque perguntas são sempre enriquecedoras, Marcela. Ela pergunta se é genético ou nasce por algum motivo específico. Não existe uma causa, tá, Marcela? É uma causa específica do que pode ter acontecido, tá? Tem um estudo ainda, que a doutora Mônica, eu não sei se ela está aqui, mas não tem não tem nenhuma causa específica para que isso aconteça. É, no nosso caso, por exemplo, não temos ninguém na família. E eu conheço muitas mães que também não tinha ninguém na família. Como também conheci casos de, às vezes, o pai, aí o filho nasceu com o pé torto, né? A probabilidade, talvez, conforme as gerações, vá aumentando, né? Mas não há uma causa específica, não. A Maiara quer falar também? Quer contribuir, Maiara? Eu tô tentando falar, mas o pequenininho resolveu chorar, então eu vou passar a minha oportunidade, que eu vou tentar acalmar ele aqui. Se ele Tá bom. terminar de ficar quieto, eu tento voltar aqui. Tá, assim que voltar, chama a gente. Então você. Franciela, Maria Tereza, eu queria tentar com você, depois eu vou entrar em contato, para uma divulgação junto a um sindicato só de diretores e coordenadores pedagógicos da Prefeitura de São Paulo. Se eu puder ajudar nessa divulgação, depois eu entro em contato contigo. Ai, obrigada, maravilha. Porque nós temos reuniões que se chamam RELTs, por regiões, tá? Eu não Uhum. digo que seria talvez uma palestra, nada, mas pelo menos uma divulgação disso para que os professores, pelo menos os diretores e coordenadores de escola, entrassem, pelo menos para conhecer e poder auxiliar, né, nessas crianças que já chegam, né, com 7 anos sem nenhum tratamento. Obrigada. Com certeza, com certeza. Obrigada pelo apoio. Ai, Jesus! Sabe? Tá Acho que disponível, tem. Maiara? Eu tô tentando falar, mas ele tá muito comunicativo. Então, eu sou a Mayara, eu sou a mamãe do Isaac, que tá falando aqui, vocês estão ouvindo? Maiara, É, sei filha. quem é. Então, eu queria primeiramente agradecer a associação, porque vocês foram meu primeiro contato com a esperança desde que eu recebi o diagnóstico do meu filho. Ele agora está com 5 meses, ele está na fase de uso de órtese 23 horas.
E assim que eu soube do diagnóstico, eu nunca nem tinha ouvido falar em pé torto congênito na minha vida. E olha que o lugar que eu trabalho, a gente se depara com muitas coisas, mas eu nunca tinha me deparado com o pé torto congênito. E quando eu soube do diagnóstico, como vocês mesmos falaram, o medo veio, o medo, meu filho vai desenvolver normal, como vai ser. E assim, ter o perfil de vocês e ter contato com outras mães e com outras histórias foi o que fez o meu coração se acalmar e entender que ia ser um tratamento longo, vai ser um tratamento longo. Às vezes vai ter altos e vai ter baixos, só que eu tô tentando segurar porque eu tô querendo chorar. Mas a confiança de que com o meu empenho e com excelentes tratamentos que hoje em dia nós. Peraí, gente, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre isso, ainda mais com o Isaac no colo. Então, pera. Saber que ia ter jeito acalmou meu coração, porque no meio daquele furacão ninguém sabia me dar informação nenhuma. Obstetra não sabia me informar. Os médicos que fizeram o diagnóstico, que nem chegaram a diagnosticar, eles simplesmente falaram nas últimas ultras que tinha uma alteração no pé do meu filho, mas que eles não poderiam afirmar o que era. Então, os médicos também não tinham noção do que era o pé torto congênito, muito por alto. Então, se não fosse a associação, eu não sei como seria estar vivendo puerpério, tendo que iniciar um tratamento que precisa ser feito assim o mais rápido possível, com esse turbilhão de coisas. Então, graças a vocês, que eu consegui assim respirar, voltar a mim e entender como seria esse tratamento. Então, assim, parabéns. Tá, filho, Obrigada. parabéns por todo o trabalho. Continue essa divulgação. Continue buscando pessoas para ajudar vocês, porque muitas mães ainda precisam ouvir. Porque depois que eu iniciei essa jornada com o Isaac, eu descobri que tem muita gente fazendo tratamento errado. Tem muitas mães que não sabem que ainda tem como ajeitar os pezinhos dos filhos dela. Eu vou acudir aqui o Isaac, então só posso dizer o quê, gente? Obrigada. Maiara, obrigada, gente. Contato, vamos um pouco. Acho que começamos a falar na semana passada. Eu fico muito feliz mesmo. E que coisa maravilhosa receber esse retorno, né? A gente saber que o trabalho está chegando e é isso. Esse é o nosso maior, é a nossa missão mesmo, é acolher. Porque nesse momento a gente precisa de acolhimento, né? Muito importante isso. Então agradeço muito, Inclusive, obrigada. É, a Jéssica também está aqui no chat falando, né? Jéssica Moraes, que ela é mãe do a Nicolas. Jéssica é a vice, ela é a vice. Ah, pé Isso. torto congênito bilateral com 1 ano e 6 meses em tratamento. A associação me acolheu e fez toda a diferença. Tratamento com 12 horas de órtese por dia. Excelente, Jéssica. Isso, a Jéssica é a nossa vice também, muito parceira, está atuando aí na linha de frente com as redes sociais. E a Lidiane também está comentando aqui. Também Isso. queria dar uma palavra. Pode abrir seu microfone e falar com a gente, Lidiane, por favor. Noite. Eu sou Lidiane, eu sou mãe de dois filhos com pé torto congênito. Eu não vou chorar, eu prometo. A minha filha mais velha tem 27 anos, mais novo tem 6 anos. E nenhum dos dois eu consegui saber o diagnóstico no ultrassom. Um dos motivos que fez eu demorar tanto tempo para ter outro filho foi realmente o medo de ter um outro filho com pé torto, porque a minha filha, 27 anos atrás, foi um tratamento, ainda está sendo um tratamento, ela fez uma cirurgia recente também, um tratamento muito dolorido, um tratamento bem, bem complicado, teve erro médico, enfim. Foi uma coisa bem conturbada para a gente, então isso me traumatizou. E eu tinha medo, né, porque eu não sabia se era genético ou não, porque ninguém sabia me dizer. Mas o meu segundo filho também nasceu com pé torto. A minha primeira filha é bilateral e o meu segundo filho só tem unilateral pé esquerdo. E foi perguntado de genética, não temos ninguém na família com esse diagnóstico. E ela nasceu, então assim, eu tive 2 filhos com pé torto sem ninguém ter nascido assim. Então, se tem hereditariedade, acho que a minha filha mais velha que está dando hereditariedade para a família. Mas eu também fui muito acolhida pela minha família, porque há 27 anos atrás ninguém sabia disso, mas eu tive o acolhimento da minha família, eu acho que é algo que contribui bastante. E quando eu tive o meu filho Germano, que agora tem 6 anos, eu conheci a Fran em uma dessas redes de apoio, de doação de órteses, e foi uma amizade muito bonita, através da doação da órtese do Martim para o meu filho. E essa rede nunca mais parou, a gente é dando o que se recebe, então a gente continua nessa doação.
E é isso, eu agradeço muito a todos também e vamos divulgar, vamos fortalecer essa corrente, porque tem muita gente ainda perdida nessas informações, perdida de como fazer o tratamento. Foi levantado aí a informação do LOAS, essa do LOAS eu não sabia, mas o que a gente pode falar também para contribuir, talvez, é alguns direitos que temos, que os filhos da gente têm, em relação à isenção de condução com direito ao acompanhante, pegar um trem, um metrô, um ônibus, então a criança e o acompanhante não paga, tem como conseguir essa carteirinha. Tem como conseguir também carteirinha para viagem entre estados, né? De repente, uma mãe de um outro estado que conseguiu uma vaga em São Paulo, conseguir essa carteirinha para ter isenção na passagem. E recentemente também eu consegui a carteirinha para voos aéreos. Então, assim, é muito benefício que se tem e que não é divulgado, né? E eu acho que a gente tem que se unir para conseguir divulgar cada vez mais essas informações. E obrigado pela palavra. Obrigada a você pela contribuição, Obrigada, Liliane. maravilhosa. Muito bom. Gente, estamos abertos. Quem tiver mais contribuições. Estou sem palavras aqui. Muito obrigado. Só gratidão, agradecer realmente por tudo que vocês estão trazendo aqui para nós. Só enriquece mais e vamos fazer nosso trabalho, né, presidente? É Avançar. isso mesmo. Parabéns. Lili, eu acho que Muito já nasce um projeto aí, né, para o Já nosso. temos, nossa, as ideias estão aqui, ó, Tá que tá, borbulhando. né? Prepare-se, Fran. E Estou dentro de tudo. Eu devo isso ao meu aluno, ele chamava Claudinho, né, que hoje deve estar com mais de hoje já quase deve ser Claudião. 40 anos. Eu acho que eu devo isso a ele, né? É isso aí. Excelente, excelente. Gente, foi assim, não tenho nem palavras também. Enriquecedor. Fran, gratidão imensa por trazer esse assunto Gente, eu que agradeço muito essa oportunidade, a oportunidade da gente falar sobre pé torto. A doutora Mônica que entrou aqui, eu sei que a agenda dela é super cheia, né? E agradecer as meninas aqui, a Sheila, que também ela não entrou, mas eu sei que ela está online, todos os membros da diretoria, o pessoal aí do Rotary, Lili, você não precisa nem falar, né? Você é grande, muito grande. E vamos em frente. Eu não posso falar mais, senão eu me emociono. gratidão, Então, eu gente, só tenho a foi agradecer. maravilhoso, maravilhoso. As A gente informações de segue agora contato. para os próximos passos, né? O Vamos trocadilho. seguir, sim, para os próximos, né? Tem o primeiro e tem os Isso. próximos. Segue então todos os dados de contato, já compartilhei lá no nosso WhatsApp, tem os dados para doação da organização, então a gente vai se organizar e vai conseguir fazer bastante. Acho que dessa reunião aqui vai brotar bastante coisa aí para a gente divulgar isso, explodir isso no Brasil e no mundo, pode ter certeza. Vamos, vamos. A gente ainda Obrigada, vai falar Fran. que o Rotary nos ajudou a fazer com que todas as crianças que nascem com pé torto são tratadas. Tenho certeza Isso, disso. isso é muito importante. Obrigada a você, obrigada a Obrigada. todos que estão aqui com a gente, que contribuíram da sua maneira, depoimentos emocionantes, informações importantíssimas, então acho que tudo muito enriquecedor. Lembrando que toda essa apresentação vai ficar gravada, vai estar no nosso YouTube, lá do nosso e-club, tá? E também a Fran também vai ter acesso a isso, tá? E todos nós. Para ver, rever, Obrigada. Eu tomar fico à anotações. disposição. Isso, quem quiser me chamar, pode chamar, eu fico à disposição. Obrigada, gente. Obrigada, Fran. Vamos seguir com a nossa reunião, com muita emoção. Ah, claro, faltou minha tela de agradecimento a Fran. Fran, agradecemos muito, muito, muito. Gostaríamos de expressar nossa gratidão pela sua apresentação sobre pé torto congênito, trazida com muito carinho aos companheiros e visitantes do Rotary Club Online do Distrito 4563. Agradecemos pelo seu tempo, dedicação e pela sabedoria compartilhada, que não apenas nos informou, mas também nos inspirou. Você inspira a gente, Fran. Muito obrigada. Ai, gente, obrigada. Que lindo, lindo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estou muito E feliz. aproveitando,
Aproveitando o ensejo, já chamo o nosso. Meu Deus, cadê o Felipe? Meu Deus, cadê o Felipe? Já chamo o nosso diretor de projetos humanitários para falar um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolve aqui no clube. Fê, a palavra é toda sua. Ô, presidente, como é que fala depois de tudo isso? Então, aí por isso que eu passei a bola para você agora, porque a gente vai seguir na emoção aqui dos Eu acho que projetos. vocês me conhecem, o pessoal do clube me conhece ao ponto que, na verdade, vocês geralmente me pedem para parar de falar, né? Mas hoje vai ser legal. Mas queria parabenizar, gente, que coisa linda. Eu acho que a gente vem mais ou menos aí do clima do Dia das Mães ainda, né? E quão importante a mãe na nossa vida e tudo mais, e vocês mais ainda por essa luta linda, né? Por todo esse esforço, entendeu? Não sintam vergonha de se emocionarem, tá? Isso só torna vocês mais incríveis ainda, tá certo? Vocês são E, essas ó, mulheres e e vocês Fê, têm que funcionar assim. Pode E Fê, falar, pode falar. aproveitando o ensejo, quem estava aqui na reunião que está entrando e saindo por algum motivo é o Dogival, que é o marido da Fran, pai do Martim, que viveu e vive tudo isso também, né? Dando todo o suporte para Fran, esse casal incrível. E o Doji também merece os parabéns, porque ele é, assim, incrível, em todo esse processo. Eu acho que a união desse casal é que também faz as coisas funcionarem. Então, também agradeço muito, muito e a presença do Doji aqui também inspira a gente. Obrigada, Doji. Eu vi, rolou um chat aí, né? Parabéns, meu amor. Eu vi, passou ali rapidinho. Mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos do nosso clube, né? Nós temos alguns projetos que a gente chama de permanente, que são ajudas permanentes a algumas instituições, e ajudamos outras instituições também de maneira sazonal, né? Como a gente gosta, o termo que a gente usa são ações, né? O primeiro projeto são as casas André Luiz, elas ficam localizadas ali na região de Guarulhos. Eles tratam pessoas com deficiência mental de todos os níveis, tá? De cadeirantes, tem os acamados, é uma estrutura gigantesca. Eles têm 420 internos, pessoas que moram lá, todo esse tratamento. É uma estrutura gigantesca. Eles têm todo o know-how, desde alimentação até mesmo fórmulas. Eles aprenderam, eles conseguem fazer lá estrutura de alimentação deles, estrutura de limpeza. Uma coisa que chamou muita atenção, né? Nós estamos aí na foto, né? Eu, o nosso querido Guilherme e a companheira Marita estão nessa foto aí. E uma coisa que chamou muita atenção a gente é o tratamento dos funcionários com o pessoal lá, entendeu? É pelo nome, é com abraço, é com carinho, é com amor, entendeu? Eu até brinquei, porque elas comentaram com a gente que na sexta-feira os internos ficam, né? Eles moram lá, só que os funcionários da administração trabalham na sexta-feira e voltam só na segunda. Aí os internos procuram elas e falam assim, tá dando sexta-feira, né? Vocês vão embora, né? Ah, mas passa rapidinho, né? Aí eu falei que elas são, acho que as poucas pessoas que eu conheço no mundo que saem na sexta-feira para casa, que vão tristes para casa e que acordam só felizes para voltar na segunda-feira. Então, é um projeto muito legal. É um projeto muito antigo, já, graças a Deus também tem uma estrutura boa, gente. Então, como que a gente ajuda esse projeto, né? Ó? Arrecadação de blister, notas fiscais. Então, como que funciona a nota fiscal, né? Aí, ó, tem um QR Code, tem o número também da nossa querida companheira Maritza Vitalino. Como que é essa campanha nota fiscal? Pessoal, qualquer nota fiscal sem CPF, sem identificação, você, vocês tiram uma foto, manda no WhatsApp da Maritza. É simples. A Maritza, ela manda num grupo que a gente tem de controle só para poder mensurar o quanto a gente está conseguindo ajudar e manda lá para o pessoal que, enquanto ONG, eles conseguem fazer o resgate de uma parte desse valor. Então, é uma forma muito simples que a gente, né, uma campanha muito simples que a gente tem para ajudar eles aí. Os blisters, pessoal, são as embalagens de remédio, né? Então, quem arrecada, quem faz uso de remédio, pode também entrar em contato que a gente faz a retirada, tá bom? Cadê os blisters, né? E aí também tem uma outra forma muito fácil de ajudar eles, que é
são os Mercatudo. Mercatudo, pessoal, são os bazares beneficentes. Eles têm algumas unidades, não só em Guarulhos, está em São Paulo. Tem uma aqui perto mesmo. Pessoal, pelo que eu entendi, o bonde da ZL está grande, né? Eu estava no celular ouvindo, né? Agora no computador dá para ver vocês melhor. Mas na ZL mesmo, nós temos aqui na Avenida Rio das Pedras, perto daquela academia nova que abriu lá, Alpfit, tem um Mercatudo. O Mercatudo é um bazar, onde tudo que é doado para eles, pessoal, eles vão vender lá com um precinho bacana e produtos de altíssima qualidade. E é muito legal que o Mercatudo, além da doação de roupas, eles também aceitam doação de eletrodomésticos e imóveis, tá? Mesmo que não estejam em pleno funcionamento, eles retiram, se a gente consegue entrar em contato, eles vão, eles retiram, eles têm uma parte lá deles que eles fazem a manutenção daquele aparelho, daquele imóvel, e aí sim eles vão destinar no Mercado para poder vender. E mulheres, cases de sucesso aí de várias bolsas caríssimas, vendidas a preços irrisórios também nos Mercatudo, você consegue encontrar de tudo, tá? Ó, eu sou, quem me conhece pessoalmente, né? Eu sou um pouquinho grandinho, um pouquinho gordinho, então eu tenho mais dificuldade de encontrar roupa. Mas no ano passado, o Rafa, menino que trabalhava comigo, ele comprou uma camisa da Brooksfield, né? Que tranquilamente aí custa uns R$ 300 no shopping, e pagou R$ 60 lá no Mercado. Então, assim, gente, vale a pena a visita. Lá vocês vão encontrar vários itens até para casa, num preço baratinho, e todo o dinheiro também ajuda lá na questão das Casas André Luiz. É um trabalho espetacular. Estaremos organizando aí uma nova excursão, né, uma nova incursão lá nas Casas André Luiz, que vale a pena, quem não conhece, ir conhecer. Na semana que vem também trarei uma apresentação um pouco mais a fundo, né, que vai ser a nossa reunião de projetos humanitários. Vai ter uma reunião mais a fundo, contando como funciona a casa e tudo mais. Então, vale a pena aí, né, falar sobre as Casas André Luiz. Temos também um outro projeto permanente que a gente ajuda, que é a Casa do Caminho Meimei. A Casa do Caminho Meimei também é uma outra instituição, mas aí eles fazem mais voltado para a parte social, né, para as crianças carentes ali da região da Vila Ema, Vila Prudente, ali na região. O último apoio foi esse, né, que a gente conseguiu doar R$ 500 para as prendas do bingo, né? Foi muito legal o bingo. Tiagão teve lá presente junto com a TT. Tiagão ganhou uma airfryer no bingo, ó. O Tiagão deu tudo certo. E, pessoal, além dessa ajuda do bingo, a gente tem alguns projetos que a gente já ajuda lá com o balé das meninas, das crianças, né? E também o jiu-jitsu, que a gente conseguiu ajudar na doação dos tatames. A nossa ajuda com o projeto da Casa do Caminho Meimei é bem antiga, né? Desde quando eles ganharam o terreno, o companheiro Nilo conseguiu ajudar lá na questão da construção e tudo mais. E nós estamos trabalhando para criar também várias outras frentes, né? Para que a gente consiga ajudá-los aí de uma maneira mais permanente, né? Com as ações. Eles fazem um atendimento ali a toda a comunidade, em todos os aspectos, desde da questão ali do que eu falei para vocês, né, da dança, do exercício, né, da luta, mas também na questão de dar auxílio psicológico para as mães, para as crianças. Então, assim, é um trabalho muito completo e vale muito a pena também a gente trabalhar, né? Essa aí é a Lorna, né, que é a diretora lá, e é muito bacana, muito, muito legal também lá os projetos da Casa do Caminho Meimei. Eu não sei como estão os slides, eu não sei se vai ter a foto. Não, já passamos para o nosso projeto Business. O nosso projeto Business, pessoal, é um projeto muito legal também, que nós temos o nosso clube, que aí eu também gosto muito de coração, até porque, né, passei a fazer parte do Rotary a partir do projeto Business, que é um projeto ele é engraçado, né? O Rotary, ele foi criado pelo Paul Harris com a intenção de networking. Reza a lenda que Paul Harris tinha bons amigos, porém não tinha muitos clientes. Então ele quis reunir esses amigos empresários a fim de fazer esse intercâmbio, né, dos clientes, então geração de negócio. E durante um tempo, depois de muito tempo, que o Rotary foi virar essa potência de projetos humanitários que é hoje. Então o Projeto Business ele retoma essa questão, né, de buscar o relacionamento profissional e empresarial entre os rotarianos, promovendo conexões estratégicas e oportunidades de negócio. Então, sim,
nós temos a nossa, né, o nosso networking, o nosso grupo de networking, focado em networking. As reuniões são todas quarta-feiras, às 8 da manhã. É muito legal. A gente tem lá profissionais de diversas áreas, né? Como ele falou, está em torno de 30 profissionais lá, cada um com a sua especialidade. Então, a você que é empresário também, queira conhecer, venha, pessoal. Eu acho que é o que eu costumo falar para todos os convidados que vão no nosso projeto. O grupo de network tem um monte, mas a gente tem a vantagem de ser o grupo de network com Rotary por trás. Então, a gente não está preocupado em ter membros porque a gente vai ganhar dinheiro, porque a gente quer a mensalidade. Não, não, não. A gente quer empresários com a gente para ajudar a gerar negócios, para ajudar a também a receber negócios e fazer, né, ajudar uns aos outros para que a gente consiga, né, nos manter. Temos contas a pagar também, né, além do Rotary em si, né, a gente tem as nossas empresas, então é muito bacana. E fica o convite aí a todo mundo que queira conhecer o nosso querido Projeto Business também, é muito legal. Temos o projeto também da revista Rotary Brasil Digital, que é liderado por ninguém menos que a nossa presidente, Lilian Juzumas, né? Que é, pessoal, a revista Brasil, a Rotary Brasil, ela é impressa mensalmente. Então, toda vez que automaticamente a gente se torna rotariano, essa revista ela passa a ser impressa. E elas são entregues lá no endereço do nosso companheiro Nilo Márcio. E ele recebia alguns calhamaços de revistas todo mês. E existe essa opção, né? A Lili trouxe essa questão por uma questão de meio ambiente mesmo, né, pessoal? Uma vez que, quando a gente adere lá de maneira digital, rápida, fácil, prática, à revista digital, a gente tem acesso a todas as revistas, desde a unidade 1 lá do passado. E fica tudo mais fácil, a gente acaba contribuindo aí e não ter mais tanta revista impressa, né? Já que hoje com a digitalização fica muito fácil. É um projeto muito bacana que a nossa querida presidente trouxe para a gente aí também. Então, evita exatamente, né, o desperdício, né, do envio de edições impressas aí. Como a gente é um clube online, né, Fê? A gente está em diferentes pontos aí, né? Então fica difícil fazer com que a revista física chegue, mas a gente optando pela opção, né, pela revista digital, a gente vai ter acesso a todas, não só essa mensal que poderia ser física, né? Eu acho que Até mais, esse é o ponto, né, de evitar o desperdício, né? citando um exemplo, né, a Lili está na Irlanda, a Marcelinha, que estava aqui com a gente, está aqui com a gente ainda, mora em Minas, no interior de Minas, entendeu? Então, assim, a logística fica meio complicada para chegar para todo mundo, né? E aí a gente consegue fazer, né, de uma maneira digital, todo mundo consegue ter o conteúdo sem ter esse desperdício, né? Aí, Perfeito, Fê. beleza, e tudo mais. E agora aquele slide legal, né, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma ideia de projeto, fala comigo, bebê. Né? Se alguém aí, por algum acaso, souber de algum projeto, né, sobre a questão do pé torto congênito, que já existe, ou que possa vir a existir, que possa vir a ter apoio aí do nosso clube, se alguém tiver essa ideia, por favor, me procure, tá? Estou à disposição. Pode pedir o contato para a Levi aí, não tem problema. Vamos sentar, vamos conversar. Como a gente estava conversando também lá antes da reunião, né? Se alguém aí tiver com alguma ideia para ajudar os nossos queridos animaizinhos que estão aí abandonados na rua, para a gente poder fortalecer alguma ONG, ou que seja criar alguma ONG, e que a gente possa dar o auxílio demais também para eles. Se alguém tiver essa ideia, por favor, fale comigo. Estou à disposição. Ideia tá aqui já, Fih. Já Já chegou aí, Mar? podemos começar. Então, é isso, a gente pode conversar. E faço o chamado, pessoal. Semana que vem teremos nossa reunião de projetos, aonde eu vou, né, apresentar aí um pouco mais sobre os nossos projetos permanentes. Então, vai ser duas palestras em uma, né? Vamos falar sobre as casas do Caminho Meimei e também as casas do André Luiz. Então, desde já estão convidados também para vir conhecer um pouco mais dos nossos projetos humanitários, tá bom? Bacana. Obrigado, Lili. Felipe, ó, E bem, né? desculpe, só para finalizar, vamos aproveitar a palestra da Franciela, né? Cancela. Todo mundo, Franciela, estou falando certinho. Para a gente pensar em alguma coisa, incorporar os projetos que a gente já. A Tereza já desenvolveu alguma coisa, algum projeto para escolas, e assim, Tô com bom. jovens.
Entendeu? Palestras, uma vez a cada, sei lá, 2 meses, 3 meses, não importa. Mas um trabalho de conscientização, eu acho que vai ser bem bacana. Sim, Professores, muito bom a gente levar isso para a escola. Sim. A gente pode também compartilhar a nossa querida Franciela. Eu não sei aonde ela reside, mas podemos também compartilhar com os nossos clubes irmãos. Macarrão, Ah, Vila Carrão. Zona Leste. Dá para começar até pelo clube do Vila Carrão. perfeito, A gente pode perfeito. compartilhar essa palestra, porque essa palestra é muito boa para ficar aqui só no. Então a Eu gente pode acho. Pode também. convidar mães, alunos, professores, eu acho que é uma Nossa, palestra eu para um grande topo público. super. A gente Porque tem. essa criança já Excelente. vai crescer, esse adolescente, de repente, sabendo que tem que estar com uma percepção mais aguçada sobre Sim, E vários agora, sim. sintomas, né, que a Franciela pode falar melhor que a gente. como É a gente. inclusão, né? Eu acho que fazer um trabalho também de inclusão, né? Que é pouco falado sobre isso, né? Mas a gente precisa. Exatamente. Não, eu acho Conte muito comigo. legal, porque a gente tem que Conte comigo. aproveitar. Nossa, eu tô dentro, vamos conversar já já. Bora conversar. Acho que tem muito papo para a gente trocar, porque a gente tem que aproveitar, principalmente agora que a gente está se aproximando muito mais dos clubes físicos também, né? O nosso companheiro André Luiz é um cara que vai ajudar muita gente, já está ajudando muita gente a chegar perto ali né, aos clubes aqui, principalmente da região da Zona Leste, que ele conhece alguns. Você está numa bicicletaria ou num estoque de cadeira de roda, meu amigo André Luiz? Então, para ver que eu estou prestando atenção na reunião, olha só, hein? Não dava tempo de eu chegar até a firma para poder liberar o áudio e ver as coisas. Eu parei na bicicletaria aqui do amigo nosso, do Rubens. Aí eu estou aqui usando a internet dele. Excelente. Eu tinha que Obrigada, participar André. da reunião. Mas é a bicicletaria lá. O importante é participar. Obrigada, Eu estava André. vendo um monte de roda, não sabia se era cadeira de roda ou bicicleta, mas o importante é que É, você está aqui. bicicletaria mesmo. Então, Fran, vamos aproveitar. O André, ele veio para o nosso clube agora, mas ele conhece muita gente também dos clubes aqui. Eu acho que dá para a gente criar várias frentes de conscientização, porque essa palestra é muito boa. A gente se sente muito honrado por ter essa palestra aqui em primeira mão para a gente, mas Exatamente. é muito boa para guardarmos aqui. Não, essa questão é uma questão de Rotary e Club. Não, 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 não. Obrigada. Saiu um Vamos ruidinho aí de uma conversar. criança aqui, mas, gente, eu fico muito feliz mesmo e assim, lisonjeada, porque eu vou até falar, é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra sozinha, né? Já participei de outras falando de pé torto, mas sempre acompanhada de outras pessoas da própria associação. Então, para mim está sendo um grande desafio também. Então, eu estou me sentindo muito confortável, então isso está sendo muito, muito legal. E Você- olha, contem comigo, eu topo, eu estou dentro da educação, tem muitos projetos que, que eu estou à frente, e o que eu puder fazer, o que eu puder, eu quero muito. Vamos levar isso para frente. E não ó, vamos deixar esfriar. Se tinha qualquer tipo de Olha, insegurança, pode ficar tranquila, tá bom? Tá batizada, você é palestrante, você tem todo o know-how para poder falar sobre isso, porque a sua palestra foi espetacular mesmo. Então vamos Jornalista, né, Obrigada. trabalhar gente? nesses projetos de escola e também levar essa palestra para os nossos clubes físicos aqui, para os nossos clubes de irmãos. uhum. Vamos lá, vamos para cima, tá bom? Quero ver vocês lá na corrida. Quando vai ser a corrida? 17 A de gente, agosto, 17 de agosto, já anota aí, reservem essa data e eu quero vocês lá. Quero Uhum. vocês juntos. A gente vai ficar de mãos Vai ser dadas aonde essa lá corrida? para Tem tocar esse alguma projeto arte? para frente. Vai ser, a gente vai ser num espaço ali na Vila Clementino, que é anexo a uma igreja, né? Que foi no mesmo local que a gente fez no ano passado, mas a gente vai divulgar em breve, aí nas próximas semanas, o valor de kit, a gente vai começar a venda do kit com antecipado, mas a gente fica em contato para vocês também nos ajudarem aí com essa divulgação. com Não, certeza, Fran. algo que me diz que a gente vai se falar daqui a pouquinho, né, Franciela, sobre muitas coisas. Daqui E a aí, pouco. quando essa arte estiver pronta, eu também divulgo, a gente divulga aqui no clube, divulga lá no Projeto Business, Divulga. para a gente poder levar o máximo de pessoas aí para esse A evento. gente pode divulgar se eu conseguir terminar a reunião. Tá entregue, professor, tá entregue. Da minha parte, eu já Felipe é tenho. demais, né, gente? Vou ajudar aqui, ó. Deixa eu terminar a reunião que a gente consegue falar com a Fran. Olha, o Felipe, gente, eu queria ter o poder de mutar aqui, porque eu não tenho. Te amo, Felipe. Obrigada. Você Fê, sempre obrigada. arrasando Obrigada. nos Já estou projetos. chamando de Fê já. Fê demais.
Vamos falar rapidamente aqui sobre a imagem pública. Então, a nossa reunião está em 2 horas e meia. Daqui umas 5 horas a gente termina. Então, onde nos encontrar? A gente tem o nosso Linktree com todos os nossos links. A gente está presente no Facebook, LinkedIn e o nosso canal lá no YouTube, onde a gente coloca todos os conteúdos em vídeo, né? As gravações das nossas reuniões e outros conteúdos. E também tem que falar sobre o projeto Business GT1, que tem o seu canal de distribuição, não, de divulgação. O novo site oficial do E-Club já está no forno, então a gente está desenvolvendo aqui no background. Daqui a pouquinho a gente coloca ele no ar, de preferência no máximo até o mês que vem. E passar alguns lembretes e falar sobre alguns eventos nessa parte da reunião. A gente está seguindo aqui para a reta final. Um assunto importantíssimo é o nosso fórum. O nosso fórum é a nossa ferramenta oficial. Eu preciso que todos tenham acesso. O Nilo está tomando conta de passar o acesso a todos, né, de criar o acesso a todos, porque é lá que ficam as nossas reuniões ordinárias oficiais, os nossos projetos e também as atas, né? A gente tem as votações e as decisões, então os companheiros do E-Club precisam ter acesso ao fórum para poder acessar a reunião ordinária 2 vezes ao mês, no mínimo, né? Uma vez em cada reunião. A primeira reunião ordinária é nos primeiros 15 dias do mês, fica aberta ali. Nos próximos 15 dias, né? A partir do dia 16 até o final do mês, fica aberta a segunda reunião ordinária do mês. Então, a gente tem no total aí na gestão 24 reuniões. Se eu fiz a conta certa. Para acessar a reunião, então, vamos acessar rotaryclubonline4563.org e lá no cantinho, então desce um pouquinho ali a rolagem, no cantinho no cantinho direito da tela vai ter ali o acesso rotariano, onde você vai ter o seu login e a sua senha. Clicando em acessar, a gente vai para a próxima telinha, onde esse acesso, né, esse mesmo local de acesso ali, de login e senha, se torna o banner da reunião em andamento, né? Então, como eu sempre coloco lá no nosso grupo, acessar a reunião em andamento para conhecer os assuntos e dar ciência dos assuntos. Você dando a ciência, você está marcando a sua presença na reunião, tá? A nossa reunião aqui em vídeo, ela é uma reunião por videoconferência, mas as oficiais estão lá no nosso fórum, tá? É aquela que conta como presença para a Rotary Internacional. A nossa agenda, então, o Felipe já estava falando, né, que a nossa próxima reunião, a nossa próxima terça-feira vai ser reunião de projetos. Na terça-feira seguinte, a gente vai ter reunião de administração e reunião de projetos. Você vê que o Felipe tomou conta do calendário deste final de gestão. Então, a gente vai ter aqui dobradinha de reunião de projetos, né, seguidos. Ups. No dia 10/6, então, save the date, né, daqui 2 semanas, a gente vai ter a reunião de transmissão e posse do Conselho Diretor. Então, muito importante a presença de todos para a gente participar desse momento onde o novo presidente vai, já eleito, vamos ter essa cerimônia de transmissão e posse do Conselho Diretor para ele. No dia 17, então, reunião de projetos também, mais uma reunião de projetos aí. Temos muito o que falar de projetos, né, Felipe? E no dia 24 de junho, então, a nossa última reunião ordinária, né, 24ª reunião ordinária, a última reunião ordinária dessa gestão. Então, também conto com a presença de vocês, a gente vai ter assuntos importantes e muito bacanas para falar nessa última reunião da gestão. Sobre os eventos, a gente vai ter, então, a participação na conferência distrital. O Felipe está aí, fale com ele sobre como participar. A participação na conferência é gratuita e ele está organizando. Eu não vou deixar ele falar, senão a gente não termina hoje. Ele está organizando o hotel, né, a pousada, para que, próxima ao hotel onde vai ser realizada a conferência, para que todos consigam
participar, né, estarem próximos ali da conferência. A participação na conferência é gratuita. Mais detalhes, falar com o Felipe. Então, o Save the Date, como eu falei anteriormente, a nossa reunião de transmissão e posse vai ser no dia 10 de junho, a partir das 17h30 também, uma terça-feira. Então, salvem essa data aí na agenda. E teremos um link especial, tá? Não vai ser no link daqui da nossa reunião comum, tá? Esse vai ser um link especial, mas também vai estar no nosso Linktree. Transmissão e posse conjunta do distrito, também é um outro... conjunta dos distritos 4.420 e 4.563. O Nilo pode dar uma palhinha sobre esse evento também, que vai ser agora em julho, no comecinho de julho. Nilo? Olá, presidente. Sobre esse evento, é um jantar magnífico, maravilhoso. Todo ano a roda gira e todo ano troca-se desde o presidente de Rotary Internacional até todos os governadores de distrito, presidentes também de clubes, assim como nós teremos a nossa troca de conselho diretor, que vai acontecer no dia 10, já anunciado. Nós teremos aqui a posse dos governadores com a presença do nosso presidente de Rotary Internacional, Mário Sérgio, e ele será o nosso, né, o presidente eleito de Rotary Internacional. Então, esta é um momento que nós devemos aqui realmente participar, estarmos juntos, e nós conseguimos comprar uma mesa para estarmos juntos lá. Infelizmente, os lugares eles já se encerraram, mas pode ser que alguma mesa ela se disponibilize. Então, mantenham contato com o doutor Felipe Gustavo, porque ele está à frente. Esse homem está à frente de tudo. É projeto, é a conferência, é a transmissão e posse aqui da governadoria. Parabéns, Filipão, meu afilhado. Manda brasa, presidente. E sobre as Pode continuar com a estatísticas da palavra, Nilo. reunião? Obrigado, presidente. Sobre a estatística da reunião, chegamos a um ponto alto de 28 participantes, dos quais eu destaco 8 companheiros e 20 valorosos e brilhantes companheiros. Muito obrigado por estarem conosco, visitantes, né? 20 visitantes aqui conosco. Muitíssimo obrigado por estarem conosco, por assistirem essa palestra maravilhosa e por nos permitirem também transmitir um pouco para vocês do que é o Rotary e como funciona com essa nossa lindíssima, maravilhosa presidente e o seu namorado, Aaron. É isso. Parabéns, gente. Obrigada, gente. Para a gente encerrar, então, quero agradecer novamente a presença de todos, quem precisou deixar a reunião, quem está aqui, quem contribuiu, a Fran por trazer esse tema tão importante para a gente, por elucidar a gente. Aposto que pelo menos uma pessoa aqui nessa reunião não conhecia sobre esse pé torto congênito. Então é importantíssimo que a gente se informe e divulgue, né? E leve essa informação adiante para quem precisa. Mesmo quem não precisa, um dia vai lembrar né, de alguém que precisa e que pode informar. Então é muito importante que a gente atue junto dessas instituições, como a gente sempre faz nos nossos projetos. Então, agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite e declaro essa reunião encerrada. Parabéns, presidente. Obrigada, Sensacional. Felipe.